Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero te fazer uma pergunta. É possível saber o momento em que vai acontecer o arrebatamento? Eu quero te dizer que sim, é possível a gente saber o momento em que vai acontecer o arrebatamento. Mas eu quero que você permaneça nesse vídeo até o final, para que você entenda um pouco mais sobre aquilo que nós iremos falar aqui. É a Bíblia falando? Sim, é a Bíblia falando. Então eu peço que vocês prestem bem atenção no vídeo e permaneça até o final, porque no final você receberá aí o acesso a baixar esse material que nós iremos trazer hoje aqui para vocês. Então, se você deseja ganhar esse material gratuitamente, fique conosco até o final para que você receba esse material gratuitamente aí aonde você está, ok? Primeiro, eu quero que você abra sua Bíblia, como nós vamos trazer uma aula aqui para vocês, eu já quero que você abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 9. A gente vai ler aqui o capítulo 24 até o 27 e depois a gente vai ler o 14 e o 15 de Mateus 24, ok? Então já abre aí a sua Bíblia e presta atenção no que fala aqui, ó. Daniel 9, 24 a 27, fala assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar o fim aos pecados e para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída, ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 72 semanas será morto um ungido, e já não estará o povo de um príncipe que há de vir e destruirá a cidade do santuário e os... Olha isso aqui. Preste atenção. Depois das 72 semanas será morto ungido, e já não estará o povo de um príncipe que há de vir e destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio. E até ao fim haverá guerra e desolação são determinadas. 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre as asas das abominações. Virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Agora abra comigo aí Mateus. Abra aí Mateus capítulo 24. Abra aí. Mateus capítulo 24. Leia comigo o que fala o 14 e o 15. 24, 14 e 15. Eu falo assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Aleluia. Deu para entender até aqui? Então, preste atenção agora nesse estudo, porque é muito importante vocês entenderem. Eu vou estar olhando aqui para baixo, porque eu fiz algumas anotações para poder passar para vocês aqui com mais certeza, tá bom? Primeiro, eu quero falar para você que entre Mateus 24, 14 e 15 existe um intervalo. E na semana de Daniel também fala sobre este intervalo. Presta atenção, Jeremias 33, capítulo 3, fala assim: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabeis, ok? Quando eu busco a Deus, o Senhor revela para mim coisas ocultas, das quais nós não conhecemos, das quais nós não sabemos, mas a gente só consegue isso quando nós buscamos a Deus, né? Incessantemente, através do Espírito Santo, nós conseguimos entender aí aquilo que está oculto dentro da palavra de Deus. Esse intervalo é um deles, presta atenção. Jesus, ele nos alerta várias vezes: vigiai, porque você não vai saber a hora.
eu posso te dar aqui inúmeros versículos, Mateus 24, 42, o 13, o 41, Marcos 13, Marcos 13, 35, Marcos 14, Lucas 12, Lucas 21, tá vendo aí? Muitas vezes Jesus fala para nós, vigia, porque você não sabe o momento, vigia, fica em posição, fica em alerta, amém? Esse alerta que o Senhor fala para nós é para que a gente fique realmente alerta e outra, buscando em Deus, a palavra de Deus, essa sabedoria para entender as Escrituras. Agora, eu quero que você entenda sobre as 70 semanas de Daniel dentro do contexto profético. Primeiro, Daniel 9, 24, 27, mostra aí um plano de Deus com 70 semanas. 70 vezes 7 dá 490 anos. Para quê esses 490 anos? Para o teu povo, que é Israel, para a santa cidade, que é Jerusalém. Aqui nós temos uma simples divisão. 7 semanas, 49 anos, reconstrução de Jerusalém. 62 semanas, 434 anos, até o Messias ser cortado, que era Jesus sendo crucificado. Uma semana final, que é dos 7 anos, o tempo da grande tribulação, que é o nosso futuro. Agora, entre a semana 69 e a semana 70, há um intervalo profético. E sabe o que significa esse intervalo? É o tempo da Igreja de Cristo. É o tempo da Igreja de Cristo, que é aonde nós estamos agora. Sabe o que eu entendo? Que Jesus, a Bíblia fala que Jesus ele veio para os judeus, né? Ele veio para aqueles que eram deles, mas os deles o rejeitou. E a partir daí, deu-se princípio a um novo povo estrangeiro a ter acesso a essa graça maravilhosa. Não era para existir, mas começou a existir a partir do momento que os judeus o negaram. Então aqui, quem ouvir aí o que eu estou falando vai entendendo aí o que eu estou falando, ok? Então até aqui você conseguiu entender. Agora guarda essas informações, porque as próximas vai ficar ainda muito mais profunda. Vamos para Mateus 24, do capítulo 1 a 14, 15. Fala sobre os sinais, né, da grande tribulação. Jesus aqui ele apresenta uma lista de sinais que são preliminares, do verso 4 até o verso 14. Ele vai falando sobre falsos cristãos, que é os falsos profetas, guerras e rumores de guerras. Ele fala sobre fome, sobre peste, sobre terremoto. Ele fala sobre perseguição, sobre escândalo. Fala sobre evangelho sendo pregado a todo mundo. E no verso 14, este evangelho será pregado, então virá o fim. Então virá o fim. Isso é o princípio das dores. Mateus capítulo 24, 8, ainda não é a grande tribulação, mas é a preparação aí desse caminho. Nós já estamos vivendo esse período do princípio das dores. Mateus 24, 15 a 16, fala sobre a abominação da desolação. Lembra que eu li para vocês? Quando, pois, visdes no lugar santo a abominação da desolação, do qual falou o profeta Daniel. Então aqui, querida, já começa a grande tribulação. Então, os últimos 3 anos e meio, né, das 70 semanas de Daniel. Jesus ele está citando aqui Daniel, capítulo 9, versículo 27, que fala do anticristo quebrando uma aliança no meio das 70 semanas, no meio das 7 semanas. Ele faz aí um plano, um acordo de paz, né, com os judeus, e ele quebra esse acordo de paz, ele quebra dentro dos 3 primeiros anos e meio, ele quebra esse acordo de paz, e aí começa uma perseguição. Amém? Ou seja, Mateus 24, capítulo 1, versículo 14, fala sobre o princípio das dores, que é o tempo atual em que nós estamos. Do verso 15, inicia aí a grande tribulação, que é a metade das 70 semanas de Daniel. O intervalo entre o verso 14 e o 15, cadê? Onde que você está vendo que eu não estou entendendo? Querida, essa é a chave mais poderosa que você vai perguntar hoje. Possibilidade profunda. Entre o verso 14, que é o fim do tempo, né, da graça, da evangelização global, e entre o verso 15, inicia a manifestação do anticristo e da tribulação final. Aqui há uma lacuna invisível no texto,
mais é perceptível profeticamente. E eu quero falar uma coisa para você, não sou eu somente quem estou dizendo. Se você for pesquisar grandes historiadores, teólogos, pessoas que são, assim, inteligentíssimo na palavra de Deus e busca muito mesmo intimidade com o Senhor, você vai ver que eles têm a mesma visão que eu tenho sobre este capítulo, que eu falo sobre isso aqui. Então, o arrebatamento da igreja, ele pode acontecer nesse ponto, né? Encerrando aí o tempo da graça, do verso 14, e iniciando a 70 semana do verso 15 em diante, né? De Mateus 24. Então, querida, a minha opinião teológica fundamentada é sim, é absolutamente possível e até provável que o arrebatamento ele ocorra exatamente neste intervalo entre Mateus 24, 14 e entre Mateus 14 e 15. E antes das 70 semanas de Daniel recomeçar. Por quê? Primeiro, vamos lá, presta bem atenção. O verso 14, ele fecha a missão da igreja, certo? Então virá o fim. Aqui acabou a missão da igreja, ok? Do verso 15, marca a retomada do plano profético de Israel. O arrebatamento, ele seria ali um gatilho que tira a igreja e inicia o juízo. Ou seja, do verso 14 até o verso 15, a igreja é retirada e aí começa a grande tribulação. E como que eu sei disso? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 8, fala que o anticristo, ele só se manifestará quando aquele que o detém for tirado. Certo? Quem é que detém o anticristo de se revelar, querida? É só você prestar atenção. A igreja e o Espírito Santo. As únicas coisas que detêm ainda o anticristo aqui de se revelar. Só que quando esses forem retirados da terra, aí sim, ele vai ter todo o poder e autoridade para se revelar. Eu quero que você anote aí no seu caderno uma cronologia simples, baseada em Daniel, Mateus e em Apocalipse. Eu quero que você faça aí 3 linhas no seu caderno. Você vai fazer tipo assim, ó. 3 linhas no seu caderno. Deixa eu ver se eu consigo fazer nesse aqui para te mostrar. Você vai fazer assim, ó. Evento. Uma linha. Aí você vai fazer referência. Outra. Ixi, a minha caneta parou de funcionar aqui. Deixa eu pôr nessa aqui que fica melhor. Vamos lá. Evento. Eu vou mostrar para vocês para ficar melhor. Referência, linha, evento. E você vai colocar observação. E você vai fazer uma linha assim, certo? Ó, você vai fazer desse jeito aqui, ó. Vê se dá para ver aí. Evento, referência e observação. Faz essa linha aí no teu caderno. Aí, embaixo de evento, você vai colocar princípio das dores. Embaixo de referência, você vai colocar Mateus 24, 4, 14. Observação, tempo atual ainda não tribulação. Aí depois volta em evento de novo, embaixo você coloca arrebatamento da igreja, em referência, embaixo você coloca 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, Mateus 24, 14, fim da missão. Lá em observação embaixo você coloca, pode acontecer entre os versos 14 e 15. Aí volta em eventos de novo, você coloca início das 70 semanas de Daniel. Referência embaixo você coloca Daniel 9, 27. Observação embaixo você coloca aliança do anticristo com muitos. Por último, evento, você vai colocar a abominação da desolação. Aí embaixo, em referência, Mateus 24, 15. Embaixo de observação, meio da semana inicia a grande tribulação. E por último, evento, vinda visível de Cristo. Referência, por último, Mateus 24, 29 e 30 e Apocalipse 19. E observação, fim da tribulação, juízo e o reino milenar, que aí começa o milênio. Aí é outra coisa que a gente pode falar depois. E aqui, querida, eu quero concluir esse estudo com você, falando sim, com base bíblica e análise escatológica, é possível e coerente crer
que o arrebatamento ele vai acontecer antes da grande tribulação. Pode muito bem ocorrer entre Mateus 24, 14 e 15, entre esse meio aí. Coincide com o fim do tempo da graça, né, o início da última semana profética de Daniel 19. Então, para você que entendeu esse estudo, que ficou comigo até agora, que vai praticar aí, que eu sei que você vai praticar mais sobre esse assunto, é um assunto maravilhoso, né, gente? Quanto mais a gente aprende, mais a gente quer. Quanto mais a gente aprende, mais a gente tem vontade de aprender. Então, você que ficou comigo até agora, eu quero que você coloque aqui no comentário assim, manda para mim o material, ou então eu quero material, manda aqui para mim que uma pessoa vai chamar você e vai te passar o link para você baixar esse material para você. Combinado? Então, eu conto com você. Nossa aula chegou ao fim e se você quiser saber mais sobre isso, entra lá no nosso grupo que a gente tem vários estudos sobre isso, sobre o final dos tempos, sobre escatologia, sobre a Bíblia inteira, né? Nós temos muitas aulas sobre isso e devocionais também, tá bom? Deus te abençoe, um beijo, fica com Deus e até semana que vem.